Olá, aluno UniCV. Eu sou a Letícia, você já me conhece e agora estamos começando mais um episódio do podcast A Profissão Tá On. Hoje vamos conversar com o Vitor Hugo e ele já vai começar se apresentando para vocês e contando pra gente qual que é a formação dele. Vitor? Olá, Letícia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, que é muito diferente para mim e agradeço muito essa situação nova para mim. Que legal, muito bom você estar conversando aqui com a gente. Qual que é a sua formação, Vitor? Hoje a minha formação é em Gestão de Produção Industrial pela UniCV, em 2015, e hoje finalizando a pós-graduação em especialização em Manufatura Enxuta. Legal. Então você é da área de produção e já está trabalhando nessa área, certo? Exatamente. Como que você escolheu esse curso? Como que foi esse processo de escolha? Você sempre quis fazer gestão da produção industrial? Confesso que não, mas eu sempre achei interessante essa área da produção, né, puxando para essa área de produtividade. Eu achei muito interessante nesse sentido. E aí apareceu essa oportunidade logo após eu ter concluído o ensino médio, né? Então eu não trabalhava na área, mas aí eu fiz o vestibular aqui e aí comecei a estudar e achei interessante nesse sentido. Como que apareceu essa oportunidade? Conta pra gente como é que foi isso, sim. né? Olha, foi uma situação que eu já queria realmente entrar numa área definitiva desde cedo. Então, eu achei uma grande oportunidade e a UniCV estava crescendo, estava começando, estava bem no início, mas ela tinha um potencial muito grande. Então, eu achei um ambiente muito interessante para começar o início da minha carreira, desenvolver principalmente nos estudos. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu comecei a ingressar aqui. E a escolha desse curso, então, foi direto para a produção industrial? Sim, você não queria cursar outra coisa, já começou estudando nessa área? Eu sempre achei interessante também uma outra área, que é a educação física. Então, mas por outras situações, né, que foram acontecendo, então apareceu a área de produção e sempre foi uma área que eu achei interessante. E como que foi para você entrar nesse mercado? Porque você entrou, então, logo depois do ensino médio. Qual que foi o impacto disso para você? Você entrou e depois você veio para a faculdade ou você entrou já pensando na faculdade? Como é que foi? Então, quando eu comecei a trabalhar cedo também, com 16 anos, né? Mas eu não comecei a trabalhar no setor, na área, né? Na área de produção. Então, eu fui começando a desenvolver, começando a estudar, né? Do zero mesmo. E aí, mais para frente, eu fui conseguindo ter algumas oportunidades, como auxiliar de estoque, e aí foi indo. Mas, de cara, assim, não foi fácil. Não foi fácil, não. Eu levei um tempo, assim, para desenvolver, mas de 5 anos para cá eu desenvolvi bastante dentro da minha área. E hoje você está trabalhando dentro da área. Qual que é a sua função hoje? Hoje eu sou analista de PCP. Certo. E qual o momento que você teve essa transição? Você ficou um ano praticando outras coisas? Como que foi essa experiência? Quanto tempo demorou para você conseguir chegar na área que você está hoje? Olha, contando de 2012, eu levei em torno ali de 5, 6 anos para começar realmente a ingressar realmente na área onde que eu estou estudando e que eu estudei até 2015 e agora desenvolvendo a especialização. E dentro dessa transição, então, para você poder entrar nessa vaga que você está hoje, foi tudo na mesma empresa ou você trocou de empresa nesse período? Na minha função hoje, está tudo na mesma empresa. Tudo na mesma empresa? Sim. Então são 5 anos aí. Foi tendo oportunidades dentro da mesma empresa. Dentro da mesma empresa, exatamente. E essa é a mesma empresa que você entrou lá quando você teve a oportunidade no ensino médio? Não. Eu tive a oportunidade em 2017 só. Então levei ali um certo tempo assim para encontrar essa empresa, onde que eu consegui realmente desenvolver dentro da minha função e as técnicas aplicadas desde a graduação e hoje com a especialização. Entendi. E qual que é então, Vitor, quais são, né, as responsabilidades do cargo que você tem hoje? O que você faz sendo um analista de PCP? Porque eu mesma não faço ideia do que essa função faz. Olha, analista de PCP, basicamente,
ele vai analisar a sua capacidade produtiva com demanda de vendas, né? Então, você tem uma necessidade de produção baseado com a sua capacidade produtiva. Então, nós fazemos essa análise e dentro dessa análise nós vamos solicitar compras de matéria-primas, nós vamos programar a produção, evitando os gargalos e deixando maior produtividade com o mais enxuto possível. Então, basicamente é isso. O analista de PCP ele vai fazer essa análise de capacidade produtiva com a necessidade de produção que tem naquele período. E hoje você trabalha em uma equipe para fazer esse levantamento? Eu trabalho em uma equipe. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Hoje comigo são 4. São 4 então, na equipe. São 3 vocês fazem mais esse trabalho para representar toda uma empresa. Exatamente. Só vocês 4. Só nós. E como que é, então? Qual que é a sua maior dificuldade nessa função que você exerce hoje? Quanto tempo você está nessa função? De analista são 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, de analista. Mas de assistente já são 3. Foram 3 anos e depois eu comecei como analista, são 2 anos. Acho que a maior dificuldade, às vezes, é analisar realmente essas situações, essas 2 situações que eu estava comentando, que é a capacidade produtiva com a vendas, né? E dentro disso, a gente tem que procurar o melhor para a produção. Então, existe às vezes uma dificuldade ali na questão de compra de matéria-prima, às vezes existem essas situações, porque são situações que vão ser externas, né? Principalmente com questão externa. Às vezes a gente não controla essas situações, mas é mais ou menos isso. E você trabalha, então, né, com a produção. Trabalho e eu imagino que o impacto produção. do seu trabalho pode gerar, então, né, qualquer erro, furo aí na produção. Então, provavelmente deve ser uma função que exige muita demanda, uma função que é muito séria, que existe muita seriedade. Precisa muito mesmo. E você comentou, então, que você foi passando, que você foi mudando de funções até se encontrar na área de PCP. Sim. E o que mais te inspirou? Digo assim, a área de produção industrial tem muitos nichos, tem muitas funções que você pode seguir, que você pode escolher, né? Então você sempre falou, né, desde que você entrou na indústria, quero ser analista de PCP. Não. Ou não? Não o que era. O que mais te inspirou? O que aconteceu? Então, a minha ideia não era essa desde o início, mas depois a gente vai se aprofundando, principalmente na graduação, onde foi um passo muito importante para mim, onde que começou a deixar um pouco mais claro algumas situações e comecei a entender muito mais a parte de indústria. Então, depois eu fui começando a ter ideia e aí comecei a analisar a área do PCP, que é Programação e Controle de Produção, né? E aí eu sempre gostei muito, achei interessante nesse sentido, de análise, essa parte analítica, achava muito legal, muito interessante. E hoje estou exercendo essa função. Legal. Exatamente. E qual que foi, então, o seu maior aprendizado no meio desse processo todo que a gente está conversando? Que são anos, a gente está falando de uma graduação em 2015, um processo de construção até você chegar onde você chegou hoje. Exato. Qual que é o maior aprendizado que você tirou disso? Olha, o maior aprendizado... Deve ter muitos, né? Tem Pode puxar um aí na memória, sem pressa, a gente está aqui para conversar. Mas eu acredito que tem muitas coisas que você aprendeu, que você levou para si, principalmente com essa mudança inteira de funções, né? Sim, que você teve para se desenvolver esse processo. Sim. Eu aprendi, mesmo sendo uma parte muito analítica, mas eu aprendi muito a lidar com as pessoas. Então, porque é uma engrenagem fundamental, né? É uma engrenagem, né? A equipe da produção é uma engrenagem, né? Nós precisamos deles e eles também precisam da gente, né? Então, eu aprendi muito principalmente na área de produção, principalmente chão de fábrica, eu entendi muito esse sentimento, né, que eles têm. Então, daí eu comecei a desenvolver mais. Depois
Na área Sim. de PCB. Legal, bacana. E você contou pra gente, então, que hoje você está fazendo uma pós-graduação também aqui na UniCV. Eu estou fazendo aqui. Né? Então, a gente finaliza esse ano, né? Mês que vem, a princípio. Já está finalizando. Então, a gente entende que, continuando, né, o seu aprendizado, continuando o seu desenvolvimento, a gente tem aí um próximo interesse, né? Sim. Então, você tem interesse em mais algum projeto? Qual que é o próximo passo na construção da sua carreira? Porque eu imagino que você não vai parar por aqui, né? Sim. Que a gente busca sempre se desenvolver. Sim, com certeza. Eu também penso em fazer ou mais uma pós-graduação na área de qualidade, no princípio, ou até mesmo alguma engenharia de produção. Eu tenho esse interesse. E também fazer algum curso de inglês, algum curso de uma outra língua, que eu acho que agrega demais. E hoje, além da especialização que eu estou finalizando em manufatura enxuta, eu estou desenvolvendo muito na área de Excel. Então, porque é uma ferramenta que a gente utiliza muito, né? Utiliza muito e ajuda demais. Então, nessa parte eu também evolui bastante. Então, foi um grande diferencial para eu estar onde eu estou hoje, né? Nesse sentido do Excel também. Mas a minha ideia é essa, basicamente, nesses próximos anos. Né? Então você está pensando em trabalhar com comércio exterior. Já está querendo aprender o inglês, desenvolver aí? Eu imagino que sim, né? Os nossos planos, eles sempre têm que, então, visar o nosso desenvolvimento, tem que sempre visar o nosso autoconhecimento, né? Então, ele falou sobre uma coisa que a gente não para pensar, às vezes, então, lá no chão de fábrica, né? O sentimento das pessoas, sobre as pessoas, o que elas têm a dizer. Como analista de PCP, eu imagino que isso seja muito importante para você conseguir manter a qualidade ali nos processos. Então, a gente sempre dá aqui conselhos para os nossos alunos e para vocês que estão nos assistindo, continuem o seu processo de desenvolvimento. Na Central de Carreiras, vocês têm muitas oportunidades e uma delas é a nossa Central de Carreiras Online, onde você pode acessar, fazer ali o seu currículo do futuro e ele vai continuar desenvolvendo conforme você estuda com a gente. Além disso, você também tem diversas oportunidades, diversas empresas promovendo vagas para você. Então, é de interesse do nosso aluno participar e é de interesse da instituição fornecer para vocês essa oportunidade de continuidade no desenvolvimento. Então, vou aproveitar para a gente finalizar aqui com o Vitor, pedir para ele dar um conselho para vocês, como alunos que estão nos assistindo, não só de produção industrial, mas também de outras áreas, e também já dar um tchauzinho aqui para a gente finalizar esse episódio. Eu quero... É uma coisa simples, tá? Mas tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz que o que nós desconhecemos é a nossa melhor parte, né? Então, nós evoluímos naquilo que nós desconhecemos. Então, eu me baseio muito nessa frase para minha vida, e porque é importante o que nós sabemos, é importante para agora, para a manutenção de hoje, mas nós vamos evoluir com aquilo que nós desconhecemos, que nós não sabemos. A ciência é um exemplo disso, né? Então, esse é o meu recado que eu deixo e mais uma vez obrigado pela oportunidade, que gostei muito. Muito bacana. Então, apostem, se desenvolvam, continuem buscando conhecimento sempre, assim como nosso colega já deixou aqui para nós. E nós, da Central de Carreiras, estamos aqui para ser um suporte para você nesse processo de desenvolvimento. Muito obrigada por ter assistido o nosso episódio. Muito obrigada, Vitor, por participar, Obrigado, por contribuir aqui conosco. Obrigado e vamos vocês. finalizando, então, mais um episódio de A Profissão Tá On. Tchau! Tchau!